Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Silene Gerard, sou terapeuta familiar, atendo como terapeuta de casais, de mulheres e de adolescentes. Estar aqui trazendo um vídeo para vocês, uma reflexão sobre família e sobre casamento. Escolhi um tema bem especial para falar com vocês hoje. Vocês sabem que é uma tríade, é um triângulo, né? Então eu vou falar sobre 3 tríades, cada uma dentro de uma lógica, tá bom? Mas como nós somos todos cristãos, e quem não é, mesmo assim eu gostaria aqui estender para você essa reflexão que pudesse chegar até você e que pudesse te alcançar de alguma forma dentro do teu relacionamento, que você possa levar em consideração esses princípios. Gostaria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus. A gente vai na primeira tríade à luz da Bíblia. Então vamos lá em Eclesiastes 4, abra aí a sua Bíblia, Eclesiastes 4, versículos 9 até o 12. É bastante conhecido, mas a gente vai trabalhar a primeira tríade aqui dentro da palavra de Deus. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. E aqui ele continua, pois caindo não haverá quem o levante. Lá aqui no verso 11 diz o seguinte, também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Aí é que entra a nossa primeira tríade. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Nós temos pouco tempo, mas esse verso em si, ele já dá uma noção muito importante do que é a presença dessa terceira pessoa dentro do nosso relacionamento. E todo o relacionamento, ele precisa desse personagem principal, que é Deus. Então, dentro da nossa primeira tríade, nós temos aí Deus no centro, nós temos você e a pessoa que é o seu cônjuge, tá bom? Sem a presença de Deus, o relacionamento ele corre sérios riscos de não se entenderem, de não conseguirem sobreviver e resistir. Até porque nós vamos falar sobre as 3 fases do casamento. Como eu tenho pouco tempo, eu gostaria de saber quem tem aí 35 anos de casado. Quem tem aí 40 anos de casados? Parabéns para aqueles que têm acima de 40 anos de casado e para quem também está chegando lá, porque a gente sabe que não é fácil. A gente percebe que nos contos de fada parece ser muito fácil, né? Se a gente vê o final da princesa com o príncipe e foram felizes para sempre, mas não sabemos o que eles viveram depois daquilo ali. E é por isso que eu gostaria de falar com vocês sobre as 3 fases rapidamente, porque aí entra a segunda tríade que eu vou falar para vocês. Então, as 3 fases do casamento, a primeira começa com a sensação de bem-estar, que é aquele momento que parece que todos estão nas nuvens, ninguém vê o defeito de ninguém, e essa fase geralmente ela acontece no namoro, né, e no noivado. E logo nos primeiros anos de casamento, você sempre disfarça, demonstra ser aquilo que você não é para agradar a pessoa, e aí vocês vão para esse sentimento de paixão romântica, de fascinação, né, e um elogia o outro, idealizam, nós vamos planejar, nós vamos ter 2 filhos, um menino e uma menina, né? Então a gente já vai para aquele sentimento ali de adoração também, de admiração, de êxtase, e essa é a primeira fase do relacionamento. Portanto, dentro da nossa tríade, da nossa segunda tríade, ali no primeiro lugar está sensação de estar nas nuvens, que é a primeira fase. A segunda fase nós temos a da decepção, ela é totalmente diferente, ela já começa a modificar ali, porque você percebe que aquela pessoa ela não é aquilo que ela demonstrou ser, daquilo que ela se apresentou, e aí vem a fase da desilusão, né, que ela está relacionada a esse segundo ponto da nossa tríade. Vem o primeiro que eu falei para vocês, foi sensação de estar nas nuvens, lá embaixo a gente vem a segunda fase, que é a decepção. E aí na decepção vem a irritação, a amargura, tristeza, cobrança, ofensa, ameaça, desconforto. Cada tópico desse aqui daria uma palestra. Essa fase aqui, ela é praticamente determinante para um relacionamento ser duradouro ou não.
Então a gente percebe que nessa fase muitas pessoas se decepcionam demais e abandonam o seu parceiro, não conseguem chegar a um acordo, a um diálogo, a de fato assim entenderem que ambos têm diferença, só por serem homem e mulher, e ainda mais por virem de famílias diferentes, que têm cada um seus costumes, e o meio também transforma, muda o comportamento da pessoa. Então, nesse momento aqui, muitas pessoas acabam abandonando o barco. Então, o terceiro ponto da tríade dessas 3 fases do casamento seria a consciência da realidade. Quem consegue passar da fase 2, que é a da decepção, ela consegue evoluir para a fase 3, que é a consciência da realidade, que de fato é a maturidade da relação. E aí a gente vê aqui dentro a percepção da necessidade mútua que um tem do outro, a disponibilidade para ajuda, o encorajamento, o conforto. Nesse conforto eu gostaria de abrir um tópico importante, porque aqui o cônjuge, tanto o homem quanto a mulher, eles sentem que o lar é um refúgio, que o lar é um lugar de amor e paz, onde ele necessita estar ali. Quando ele volta de um dia cansado do trabalho, é ali o lugar que ele se sente bem de estar, junto com a sua família. Então, como aqui já tem uma consciência da realidade, a maturidade já evoluiu dentro da relação, o lar, ele é um conforto. Também tem a gratidão nessa fase aqui, percebe que não tudo que a pessoa faz não é obrigado, mas que tem necessidade sim de agradecer pelos mínimos detalhes que são feitos. Crescimento mútuo também, eles já sentam para dialogar, para ver, para planejar, para ver o que eles podem fazer dali em diante. Nessa última tríade, nós temos 3 pontos importantes. Temos aqui o afeto como primeiro lugar. No afeto, nós temos ali a sensação de bem-querer, de respeito, de empatia. Nós temos também aquela forma de demonstração de amor. Então, o afeto ele pode ser encontrado em outras relações, como amizade, como situações familiares, pai e filho. Então, o afeto, por si, ele se sustenta com amigos, com familiares. Ele é um ponto importante dentro do casamento? Mas ele também consegue sobreviver fora em outros relacionamentos. Vamos falar sobre o segundo ponto dessa última tríade, o projeto comum. O projeto comum é quando vocês planejam juntos algumas ações que vocês pretendem para o futuro, para a família de vocês, para que a relação possa fluir assim de uma maneira muito planejada, com estratégia. Então, esse projeto comum, um exemplo deles é o que você faz assim quando você pensa, nós vamos tirar umas férias, a gente vai para tal lugar. Isso também pode acontecer dentro de outro tipo de relacionamento, se sustenta em outros relacionamentos, se sustenta. Por exemplo, dentro da sua empresa, se você tem um sócio, vamos planejar tal meta. Então, faz parte da relação do casamento, mas só isso para manter um relacionamento, um casamento, não se sustenta, porque dentro de outras relações também existem. Por último, a sexualidade. Nós vemos o afeto, do projeto comum, e a outra ponta da tríade é sexualidade. É gostar de ter essa relação, é sentir prazer dentro do seu casamento, se sentir saciado, se sentir feliz. E dentro dessa última tríade aqui, nós vemos o afeto, o projeto comum e vemos a sexualidade. Aí vocês me perguntam, Silene, a sexualidade por si, ela salva um casamento? Não, ela não salva. Dentro dessa última tríade é muito importante você manter o afeto, manter o projeto comum e manter a sexualidade unida, todas elas em sincronia. E tem algo mais que eu posso dizer para vocês dentro desse aspecto final aqui. Quando perguntarem novamente, foi a pergunta que eu fiz lá em cima, né? Quantos aqui têm 40 anos de casado? Em um encontro de casais, uma vez aconteceu de fazerem essa pergunta, como eu falei para vocês. O pastor que fez a pergunta, ele se surpreendeu, porque quando ele disse assim, 30, 40, 50, 60, e aí continuavam levantando a mão. E por fim disse, eu vou perguntar logo para vocês, quantos anos de casados vocês têm? E eles já eram bem idosos, tinham praticamente 90 e poucos anos. E eles disseram assim, nós temos 80 anos de casado. E todo mundo fez assim,
como foi que eles conseguiram chegar até essa idade, né, de casados. E aí, no final das contas, foram procurar saber, chamaram os idosos lá em cima e eles comentaram: nós tínhamos companheirismo e amizade, porque quando todas essas situações aqui da tríade, o afeto, o projeto comum, a sexualidade, nós conseguimos manter até certo ponto. O que ficou entre nós foi uma relação de amizade. Nós gostávamos de sair juntos, nós gostávamos de brincar, nós gostávamos de passear, nós gostávamos de planejar comer as mesmas coisas juntos. E um conseguia agradar o outro porque se esforçava para gostar das coisas que o seu companheiro gostava. Eles faziam uma espécie de rapport. Dentro da psicologia é a capacidade de se espelhar no outro para tentar terem esse relacionamento, essa união e essa amizade. Com Deus no centro de tudo, que foi a nossa primeira tríade. Com essas 3 fases do casamento, conseguindo chegar até a fase 3, que é a da maturação, e também com essa última tríade que nós falamos aqui, que vem o afeto, o projeto comum e também a sexualidade, e eu abro o final ali com a amizade, companheirismo, nós temos certeza que Deus vai estar guiando o nosso relacionamento e nós teremos momentos muito mais felizes juntos. Nós finalmente entenderemos o que Deus fez quando Ele criou lá no início da criação, homem e mulher, e disse que seriam uma só carne. Não são inimigos, são companheiros. Eles devem levar juntos essa vida, um ajudando o outro, um apoiando o outro, um sendo bênção na vida do outro. Espero que vocês entendam a real importância de buscarem a Deus para que vocês possam ter uma família equilibrada, para que vocês possam ser exemplos e deixarem um legado para seus filhos e para a sua família aqui nessa terra. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.